A primeira vez que ela disse, "Você não trouxe o suficiente", soou como uma piada. Deixei a comida no balcão, tirei minha jaqueta e ela manteve os olhos no telefone. "Quanto foi o último projeto?", perguntou sem levantar o olhar. "Fechou em 42", respondi, lavando as mãos. "Depois dos custos, claro." "Depois dos custos." Ela deslizou o telefone no bolso. "Outros maridos não falam de depois dos custos, simplesmente provêem." Me apoiei no balcão. "Está com fome ou primeiro vai dar o sermão do orçamento?" Ela abriu uma caixa, deu uma mordida e fez uma careta. "Gorduroso. Da próxima vez vai no lugar tailandês. E preciso de um celular novo. O meu trava." "Seu celular tem 6 meses." E ela cruzou os braços. "Você é obrigado." Essa foi a primeira rachadura. Pequena, afiada. Disse a mim mesmo que ela estava cansada. As pessoas se cansam. Costumávamos conversar até meia-noite sobre programas bobos e passeios de um dia, e o trágico jardim dos nossos vizinhos. Se eu soubesse para onde tudo estava indo, não teria deixado as chaves do carro no mesmo gancho. Não teria deixado nada ao alcance dela. As chegadas tarde começaram como estava terminando uma apresentação, depois drinks com a equipe, depois nada. Ela chegava em casa fria, como se eu fosse um porteiro que ela mal reconhecia. Mantive a cozinha limpa. Mantive minha voz firme. Continuei pagando as aulas de spinning dela e o pet shop do cachorro e os serviços de streaming que ela nunca assistia. Uma noite, cheguei em casa numa casa silenciosa. Sem cheiro de jantar, sem luz na varanda, apenas as unhas do cachorro no piso e uma pilha de pacotes dela junto à porta. Comi um sanduíche sobre a pia. Chegou meia-noite, chegaram 2. As 3 faróis nadaram pelo teto da sala. Fiquei junto à janela e vi um carro que não conhecia parar na frente da nossa casa. Ela desceu rindo. O motorista também desceu, alto, de boné. A alcançou como se tivessem ensaiado. Se abraçaram mais tempo do que dura uma despedida na porta. Depois ele tocou o cabelo dela e disse algo que a fez sorrir de um jeito que eu não via há meses. Ela caminhou até a porta, ajustando a jaqueta como se nada estivesse errado. Esperei no escuro. A fechadura clicou. Ela entrou e se assustou quando falei. "Então, quem é esse?" "Não começa", disse largando a bolsa. "É um colega. Me deu uma carona. E o abraço faz parte do pacote de benefícios. Você está imaginando. Não seja dramático." Tirou os sapatos com os pés, passou por mim e acendeu a luz do corredor como se eu fosse um móvel. "Vou tomar banho." A água começou. Fiquei na sala e vi o reflexo na televisão. Eu, o sofá, a casa silenciosa que costumava ser um lugar para onde eu corria. Se não havia nada a esconder, por que cada resposta soava como um desafio? Dormi talvez 1 hora. Às 7, o cachorro cutucou meu joelho. Fiz café. Ela saiu de toalha, um aceno. Já no telefone, já em outro lugar. "Tenho um dia longo", anunciou, pegando uma barra de cereal. "Eu também", respondi. "Chega em casa num horário decente." "Não tem toque de recolher", disse com um sorriso. Aquilo não era um sorriso. "Tenta respeito, então." Ela revirou os olhos e saiu. A porta bateu. Olhei fixo para a dobradiça e senti algo se mover dentro de mim. Dirigi para o trabalho com o rádio desligado e um nome na cabeça. Lorena, a amiga mais próxima da minha esposa. A que sempre me abraçava 2 segundos a mais do que o necessário. A que observava as pessoas e colecionava seus sinais. Tinha uma risada que dizia que sabia demais. Procurei o nome dela e liguei. Atendeu como se estivesse me esperando. "Olha só quem finalmente liga." "Café hoje à noite." "Hoje à noite estou ocupada", disse, provocando. "Mas posso ser subornável com um jantar de verdade. Não estou procurando conversa fiada." "Eu sei, por isso disse jantar." Nos encontramos num lugar pequeno perto do lago, o tipo com lâmpadas Edison demais e garçons de tênis preto. Lorena entrou toda a confiança e perfume, não do tipo enjoativo, do tipo que você nota 2 segundos depois que ela passa. Sentou na minha frente e cruzou uma perna sobre a outra como se fosse dona daquela cadeira. "Então", disse, "isso é uma oportunidade de emprego ou uma auditoria doméstica?" "Vou ser direto."
Contei que minha esposa chegava tarde todas as noites. Um homem a deixou em casa, se abraçaram. Quem é ele? Lorena girou o canudo. Se eu te contar, você não vai usar meu nome. Não vou. E você não vai explodir hoje à noite. Não explodo. Eu me movo. Me estudou por alguns segundos. Não é um colega, disse. É o cara que ela jurou que era passado, Diego. Deixei o nome assentar na minha boca antes de soltá-lo. Diego, repeti seco. A lenda que a entendia sem palavras. Lorena assentiu uma vez. Eles se esbarraram meses atrás, depois continuaram se esbarrando. Ela me disse que você não ia perceber, que você é decente demais. É isso que eu sou? Disse. Decente, sólido, previsível. O tom de Lorena suavizou um pouco. Você não persegue drama, ela acha que isso é uma fraqueza. Você disse isso a ela. Disse a ela para não testar um homem paciente. Respirei pelo nariz. Mais alguma coisa que eu deveria saber antes de limpar o meu lado da rua? Ela disse que você é controlável quando está ocupado. Então, ela te mantém ocupado. Aulas extras, tarefas. Lorena inclinou a cabeça. E se gaba de que você nunca pergunta para onde vai o dinheiro. Eu pergunto, disse. Ela diz que precisa de um celular novo. Claro que precisa. Lorena bateu na mesa. Marcos, ela quer duas coisas. Atenção quando a lisonjeia e fundos quando a melhora. Se um canal desacelera, ela abre o outro. Bom, então vamos fechar os dois. Empurrei minha cadeira para trás. Obrigado. Espera, disse Lorena, segurando minha manga. Não faz isso ser sobre mim. Não vou. Me promete, disse. E Marcos, sim. Se você vai ser decisivo, seja por inteiro. Pela metade te atropelam. Anotado. Paguei e fui embora. No caminho para casa, planejei. Sem ligações, sem mensagens. Ela entrou a uma, toda brisa e casual. Você está acordado, notou, surpresa de me encontrar no sofá. Precisamos resolver uma coisa, respondi. Precisamos. Tirou os sapatos. Isso é uma reunião? É um aviso, disse. Sei quem ele é. Ela congelou. Só uma pausa fracionária. Depois o dar de ombros. Ele faz parte do meu passado. Somos amigos. Amigos com caronas à meia-noite e abraços longos. Disse. Escolhe um. Me respeita ou reconfigura sua vida sem mim nela. Ela riu uma vez, uma exalação afiada. Não vou cortar com ele porque você é inseguro. Inseguro? Me levantei. Não, claro. Este é o meu limite. Você cruza, eu saio. Ela ergueu o queixo. Então sai. Anotado, respondi. Começando agora. A conta conjunta está pausada. Vou cobrir a hipoteca, contas e o cachorro. Quer extras? Você financia os extras. Minha agenda é minha. Se você chegar tarde, não estarei em casa para receber. E vou me mudar para o quarto de hóspedes até escolhermos o caminho. Você está me punindo. Estou me protegendo. Passei por ela e puxei meu laptop da bolsa. Se você vai construir uma vida paralela, construa fora dos meus recursos. Ela ficou olhando, tentando decidir entre zombaria e briga. Escolheu zombaria. Você acha que isso te faz forte? Me faz cansado de me repetir, disse. Boa noite, Samantha. Essa foi a primeira iniciativa. Um corte limpo, consequência imediata. Ela bateu uma porta. Dormi no quarto de hóspedes e senti a casa mudar sobre seus alicerces. O trabalho está uma bagunça, você sabe como é. Sei. Sábado e as caronas noturnas acabaram, disse rápido demais. Somos adultos, Marcos. Podemos lidar com fases difíceis. Claro, disse. Comi. Tinha gosto de paz, mas não tinha cheiro de paz. Lavei o prato, beijei o cachorro e saí sem beijá-la. Ela me observou da porta como se estivesse calculando margens. No almoço, entrei no escritório de um advogado a 3 quarteirões da minha obra. Sem drama, sem discursos. Dei os fatos. Não mencionei nomes que não pudesse provar. Redigimos os papéis. 1 semana, ele disse. Certo. Assinei o que precisava assinar e voltei ao trabalho. Naquela tarde, movi meus arquivos pessoais para uma nuvem que ela não conhecia, guardei o relógio do meu avô numa caixa e levei para um cofre perto da loja de ferragens. Naquela noite, passei no banco e abri uma conta separada. Não era segredo, era segurança. De propósito, parei de perguntar onde ela estava.
Chegava em casa quando me convinha. Se ela mandava mensagem tarde, eu mandava um joinha. Sem perguntas extras, sem esperar na sala como segurança. Na primeira noite que fiz isso, ela chegou à meia-noite e encontrou a casa em silêncio. "Onde você está?" chamou. "Na cama", respondi do quarto de hóspedes. "Desde quando você dorme sem mim?" "Desde que você parou de chegar em casa como uma parceira." Ela ficou parada na porta, mão no batente. "Te disse que estou trabalhando nisso." "Ouvi", disse. "Agora me veja trabalhar em mim." Ela foi embora. No dia seguinte, tentou a versão 2 de doçura. Passou na minha obra com café gelado e um sanduíche fresco. Minha equipe olhou para ela como se fosse um pássaro raro. "Oi", cantarolou. "Pensei que você poderia precisar de combustível." Limpei as mãos e peguei o copo. "Obrigado." Ela sorriu para os meus caras. "Ele finge que não precisa de ajuda." "Precisa ocasionalmente", respondi. "Estamos lotados. Samantha, estou no meio de uma coisa." "Vou esperar", disse, se plantando num carretel de cabo. Me viu coordenar materiais e falar com o fiscal da prefeitura. Quando voltei, ela estava traçando padrões na serragem com o sapato. "Estamos bem, certo?" perguntou. "Vamos estar bem quando o respeito voltar", disse. "Isso não é um concurso de charme." A boca dela apertou. "Você adora me fazer de vilã. Para de me dar material." Ela se levantou e alisou a blusa. "Estou tentando. Mas você está me punindo com dinheiro, é mesquinho." "Não, é preciso", respondi. "Hipoteca, contas, cachorro, todo o resto está em pausa. Quer um celular novo? Compra um celular novo. Não estou patrocinando seu desconforto comigo." Ela riu sem humor. "Sabe de uma coisa? Faz seu jogo de poder. Tenho amigos." "Percebi", disse, e me virei para o meu encarregado. "Vamos carregar o caminhão." Ela foi embora. Meu chefe de equipe, Luiz, chegou perto e coçou o queixo. "Tá bem, chefe?" "Estou eficiente", disse. "Bem vem depois." Naquela noite, ela não chegou em casa até 2:30. Entrou de fininho como uma adolescente. Não levantei, não perguntei. De manhã ela era toda açúcar de novo, fazendo meu café errado de propósito porque esqueceu que eu tomo puro. "Vamos à festa da Beatriz na sexta", disse leve. "As pessoas vão falar se a gente faltar." "Vou estar lá", disse. "Vou dirigir sozinho." "Você sempre nos leva juntos." "Não estou fazendo aparências", disse a ela. "Ou somos reais ou somos separados." Ela jogou o pano de prato na alça do forno com força demais. "Você adora fazer linhas." "Eu amo clareza", respondi. Na sexta, os papéis estavam prontos. Peguei no caminho para o escritório e deslizei numa pasta manila impecável. Não era uma ameaça, era um plano. Depois fui para o quintal da Beatriz com um engradado e um sorriso que não mostrava os dentes. Amigos se reuniram ao redor da fogueira. Música baixa. O tipo de festa onde todo mundo conhece a história de cada casal, porque nos vimos através de empregos e demissões. E o ano em que o Davi raspou a cabeça em solidariedade ao irmão. Samantha chegou depois de mim, vestida como uma estação mais brilhante. Me beijou na bochecha na frente das pessoas e se grudou no meu lado. "Aí está você", disse como se fôssemos recém-casados. "Aqui estou", respondi seco. Lorena estava do outro lado do quintal, um copo de limonada na mão. Quando me olhou, não revelou nada. "Bom", Samantha puxou minha manga. "Sorri", sibilou. "Você parece um velório." "Então talvez para de organizar um velório para o nosso respeito", respondi, baixo o suficiente para só ela ouvir. Ela apertou meu braço com força. "Você está arruinando isso." "Não", disse. "Você arruinou quando me trocou por proximidade com o seu passado. Só estou me ajustando à realidade." "Para", rosnou, o sorriso nunca saindo do rosto para a plateia. "Não vamos discutir isso aqui." "Tá bom", disse. "Vamos discutir outra coisa. Suas milhas de passageiro frequente." Ela piscou. "O quê?" "Esquece." Me afastei para cumprimentar o Davi, que perguntou se eu queria as pinças da churrasqueira. "Depois", disse a ele, "não estou cozinhando para a plateia." Samantha me seguiu e riu alto de nada. Alto o suficiente para Lorena se aproximar como salva-vidas, vendo uma corrente perigosa. "Tudo bem?" Lorena perguntou para Samantha. "Doce demais."
Estamos perfeitos, disse Samantha, se agarrando no meu braço. Né, amor? Encontrei os olhos de Lorena e dei um pequeno aceno que dizia: espera, ainda não. Beatriz bateu uma colher num pote de vidro. Anúncio rápido, chamou. Fim de semana que vem é o aniversário de casamento do Marcos e da Samantha, e vamos fazer uma coisinha na casa deles. Cada um traz algo. Tragam sua memória favorita. Samantha brilhou. Mal posso esperar. Eu também, disse. Vai ser memorável. Lorena quase engasgou com a bebida. Ela sabia exatamente o que memorável significava na minha boca. Samantha, claro, ouviu elogio. Naquela noite, perto das 2, os agora familiares faróis voltaram à nossa calçada. Estava acordado, velhos hábitos. Deixei eles terminarem a rotina de despedida. Quando ela entrou, eu estava sentado na ilha da cozinha com a pasta ao meu lado. Ficou acordado esperando, disse. Não, respondi. Estava acordado. Ela alcançou um copo. Sabe que é tarde. Sei. Bati na pasta. Também sei o nome dele. Ela olhou para a pasta como se fosse morder. Você não está fazendo isso. Estou fazendo, sem gritos, sem drama, só uma linha. E você acha que um pedaço de papel te faz um herói? Não, me faz terminado, disse. Se ele está na sua vida, eu estou fora. Não vou compartilhar a posição que eu conquistei. Ela colocou o copo com um pequeno clique. Não vou desistir dos meus amigos. Se esse é seu ultimato, vive com ele. Anotado, respondi, a mesma palavra de antes. Peguei a pasta e levei para o escritório. Você vai receber isso quando os convidados puderem testemunhar a verdade que você continua encenando. Até lá, o quarto de hóspedes continua sendo meu. Você é mesquinho, disse de repente pequena. Sou preciso, repeti. Depois fui dormir. Os próximos dias foram tranquilos. Ela testou com mais açúcar, preparou um assado na quarta e perguntou se eu queria passear com o cachorro juntos na quinta. Passeei sim, mas com fones no ouvido, um podcast abafando qualquer roteiro que ela tivesse planejado. Era gentil em momentos estranhos. Mandava fotos de pôr do sol como se tivéssemos 22 anos de novo. Era legal. Também era uma tática. Sábado chegou. Cortei a grama às 9. Limpei a churrasqueira. Coloquei cadeiras extras. Comprei gelo e um bolo que dizia saúde aos anos. Porque não dizia nada e dizia tudo. As pessoas começaram a chegar às 5. Pais, primos, nossos vizinhos que emprestam ferramentas e nunca devolvem. Amigos do trabalho. Apertei mãos, servi drinks, mantive leve. Samantha flutuava como a anfitriã perfeita, reabastecendo copos, tocando meu ombro daquele jeito oportuno que engana estranhos. Viu? Sussurrou num momento. Estamos bem. Estamos? Perguntei. Ela sorriu para minha mãe. Ele é um comediante, cantarolou. Às 7 bati no meu copo. O quintal silenciou. Até o cachorro barulhento dos vizinhos fez uma pausa. Quero dizer algumas palavras, disse. Sou grato por muitas coisas. Esta casa, estas pessoas, os anos que me ensinaram paciência e decisões. Samantha me olhou com adoração ensaiada. Alguns convidados ficaram emocionados porque amam o amor, mesmo quando o amor é um cenário com paredes frágeis. Tenho um presente, continuei, erguendo a pasta com fita. É algo honesto. Precisamos de mais disso. Entreguei a ela. Ela abriu. A cor deixou seu rosto num dreno lento. Um silêncio caiu como um cobertor. Dava para ouvir o gelo se mexer no cooler. O que é isso? Perguntou. Mas a pergunta não era por informação. Era uma objeção ao ar. Um futuro onde vamos separados, respondi. Porque você escolheu uma companhia que eu não aceito. Os olhos dela brilharam e ficaram úmidos e frios ao mesmo tempo. Você está fazendo isso agora. Você queria convidados, disse. Você vem encenando um papel. Estou cansado de ser seu adereço. Alguns amigos olharam entre nós como se tivessem entrado num filme ruim. A mandíbula de Lorena estava firme. Meu pai não piscou. Minha mãe levou a mão à boca. Até o nome do Diego flutuou no silêncio como se tivesse sido invocado. Você está me humilhando, sibilou Samantha. Não, disse. Você fez isso quando trocou nossa paz por familiaridade com um homem que não mora aqui. Isso é só o recibo. Ela se virou, apelando para a multidão.
Estamos passando por uma fase. Ele está sendo precipitado. Isso não é precipitado, disse. É tarde. Você tem amanhã para pegar suas coisas. Vou estar fora com o cachorro das 9 ao meio-dia. Depois disso, as fechaduras mudam. A quem você pensa que é? Disparou. Alguém que aprendeu o custo de ser controlável. Estou terminado, respondi como nota de calendário. Você não pode consertar isso em público, disse. Você é horrível. Correção, disse. Estou cansado de tentar consertar o que você continua quebrando. Ela abriu a boca, mas nada útil saiu. Olhou para os pais dela. Eles não intervieram. Todo mundo entendia o que estava vendo. Não uma birra, um limite. Coloquei meu copo na mesa e escaneei os rostos. Obrigado por virem, disse a eles. Tem sobremesa lá dentro. Vou estar fazendo uma mala. Caminhei até o portão. Lorena me encontrou no meio do caminho sem fazer cena. Você está falando sério? Sussurrou. Mais do que nunca. Ela engoliu. Vai embora agora? Sim. Ela olhou para trás na varanda onde Samantha estava de pé, tremendo com uma raiva que não tinha planejado. Lorena me encarou de novo. Você não precisa perguntar, mas vou dizer mesmo assim. Quer companhia? Só para te impedir de fazer algo burro como dormir na sua caminhonete. Estava pensando numa lanchonete, disse. Ovos às 8 da noite são bons para a alma. Ela assentiu uma vez. Eu dirijo. Fomos embora. Não olhei para trás. Sentamos numa cabine tranquila enquanto a garçonete servia café para a gente que não precisava. Lorena apoiou os antebraços na mesa. Você está bem? Estou firme, disse. Bem vem depois. Sabe que ela vai montar algo. Lágrimas, desculpas. Outra versão de prestativa. Sei, disse. Tenho os próximos passos alinhados. Depósito amanhã para o que ela deixar. Faxina segunda, avaliação do corretor quinta. Vai vender mesmo? Não vou morar num museu, disse. Vou comprar um lugar menor que não faça eco. Comemos em silêncio por 1 minuto. Depois Lorena me olhou do jeito que olhou naquela primeira noite no restaurante, como se estivesse medindo se eu ia ser o homem que disse. Então, disse, encontro oficial quando a papelada for assinada. Depois de assinar, vamos ver um jogo, respondi. Vamos sentar em lugares ruins e rir do mascote. Ela sorriu. Agora isso é romance. Dirigimos de volta para o quarto de hóspedes do meu amigo Davi pela noite. Ele me jogou uma chave como se fôssemos adolescentes de novo. Na manhã seguinte, levei o cachorro para um longo passeio junto ao rio. Quando cheguei em casa ao meio-dia, Samantha tinha ido embora. O lado dela do armário estava vazio. O banheiro era uma bagunça de elásticos de cabelo e maquiagem vencida. Ela deixou um bilhete na ilha da cozinha. Você não precisava fazer isso assim. Amassei e joguei fora. Depois troquei as fechaduras e mandei uma mensagem simples. Fechaduras trocadas. Correspondência redirecionada se solicitar. Manda um horário se precisar de algo que esqueceu. Ela não respondeu. Na semana seguinte, a casa estava despojada das nossas piadas. Coloquei o sofá à venda e 3 caras passaram para levar embora. Minha mãe apareceu com uma caçarola que eu não precisava e a mesma pergunta que todo mundo tinha. Tem certeza? Estou melhor que certo, disse. Sou consistente. O trabalho ficou mais leve. Peguei um novo contrato de reforma no centro, tijolo antigo, linhas limpas, um orçamento que fazia sentido. Luiz notou a mudança. Você está mais alto, disse uma manhã, que era o jeito dele de dizer que eu tinha parado devagar. Talvez eu só esteja acordado, disse a ele. Samantha tentou o segundo giro suave 1 semana depois. Mandou uma mensagem longa com os maiores sucessos. Estive pensando, podemos fazer terapia. Percebo que forcei. Sinto sua falta. Teria funcionado 6 meses antes. Agora lia como um folheto de vendas. Respondi com uma frase. Espero que você encontre o que está procurando. Foi isso. Sem sermões, sem análise pós-jogo. Frio, disse Lorena quando contei. Limpo, respondi. Não apressamos nada, Lorena e eu. Tomamos café. Passeamos com o cachorro juntos num sábado e encontramos a Beatriz, que me abraçou tão forte que tive que dar tapinhas nas costas dela para me soltar. Eu não sabia, disse Beatriz. Não era seu trabalho saber, disse.
Ela parecia feliz, murmurou Beatriz. Ela é boa de teatro, cortou Lorena. Beatriz piscou. Acho que todos somos às vezes. Às vezes, concordei. Só que não mais. 2 meses depois, a venda da casa fechou e me mudei para um lugar com piso de madeira que não rangia e um pequeno quintal cercado. Comprei uma caminhonete usada que funcionava como um relógio. O cachorro aprovou. Pendurei um quadro simples na sala, sem memórias anexadas, sem mensagens escondidas. Uma churrasqueira no deck dos fundos, despensa de homem solteiro, minhas ferramentas organizadas como parede de loja de ferragens. Ouvi coisas nos meses seguintes. Fofoca de cidade pequena entregue por gente que ama o som da própria empatia. Samantha pulava entre um apartamento perto do campus e um aluguel com colegas de quarto que ela fingia serem divertidas. O cara do boné não era um planejador de longo prazo. Ela mandou mensagens para alguns dos meus amigos com textos cheios de segundas intenções. Eles ignoraram. Tentou uma academia nova do outro lado da cidade e insistia online que nunca esteve melhor. Talvez acreditasse. Talvez precisasse acreditar. Essa era a história dela para escrever. A minha era simples. Trabalho, exercício, jantares que não eram comidos numa zona de guerra, passeios de domingo com as janelas abertas, fotos no meu celular que não pareciam evidência. Lorena e eu nos acomodamos em algo que parecia 2 adultos, dando espaço um para o outro respirar. Ela aparecia com compras e me obrigava a cozinhar algo verde. Eu consertava um armário na cozinha dela sem ela pedir. Ela roubava meu moletom e nunca devolvia. Uma noite na minha varanda ela perguntou: "Você se arrepende da parte pública?" "Não", disse. "Esperei tempo demais para tornar público. Deixei ela me fazer de vilão em particular e de mocinho na frente dos convidados. Tive que inverter uma vez para que o registro combinasse com os fatos." "Ela vai contar do jeito dela", disse Lorena. "Vai", respondi. "As pessoas podem escolher qual versão preferem. Eu durmo de qualquer jeito." Ela bateu no meu ombro. "Você está diferente agora." "Mais leve", disse. "Guardo menos coisas." "Você me guardou", apontou. "Não te guardei." "Você ficou", corrigi. "Isso é diferente." Ela sorriu com isso. Depois me arrastou para um show de última hora no parque e sentamos num cobertor áspero, ouvindo uma banda cover dar o seu melhor. Era comum, parecia riqueza. Os meses rolaram, o trabalho acumulou. Contratei mais 2 caras e tirei as noites de folga de propósito. Meu pai parou de fazer perguntas cautelosas e começou a perguntar se eu podia ajudá-lo a refazer a fiação da garagem. Minha mãe trazia plantas que tento não matar. Beatriz me mandou uma foto de uma festa que eu não fui com uma legenda. "Menos teatro dessa vez", respondi com um joinha. Samantha ligou uma vez de um número que eu não reconhecia. Atendi no segundo toque por hábito. "Passei na casa antiga", disse depois de um longo silêncio. "Agora é de outra pessoa", disse. "Eu sei", sussurrou. "Tudo é." "Fizemos escolhas", disse. "Agora vivemos com elas." "Não achei que você fosse cumprir", admitiu. "Você contava que eu ia sumir", disse. "Eu não sumo." Ela exalou quieta. "Ele não era o que eu lembrava." "Raramente são", disse. "Se cuida, Samantha." "É só isso." "Esse é o fim", respondi e desliguei. Sem me gabar, sem sermão, só o ponto final onde costumava ter uma vírgula. Isso é o que importa. Fui feliz uma vez. Jantares numa mesa um pouco pequena demais. Piadas ruins, planos para uma viagem de carro que nunca fizemos. Depois, o frio se instalou e tentei chamar de clima. Não era clima. Era uma escolha. Dela primeiro, depois minha. Não gritei. Não implorei. Mudei as regras, depois a localização, depois a vida. Olho ao redor agora e vejo ordem. Não um museu, uma oficina, um lugar onde coisas são construídas. Algumas noites sento na varanda com um copo d'água, o cachorro aos meus pés, e Lorena me contando sobre um cliente que insiste que as paredes sejam pintadas de cores que não existem. Rimos. Ficamos em silêncio. Dizemos a verdade. Sem teatro. Se tem um conselho em algum lugar disso, não é chique. Quando alguém começa a te usar para o cenário pessoal deles,
para de ser móvel. Levanta. Se move. Deixa eles rearranjarem o cômodo sem você. Vão te chamar de frio. Alguns vão te chamar de coisa pior. Tá bom, faz café, vai trabalhar. Escreve o próximo plano. Mantém sua voz baixa. Mantém suas decisões altas. Na nossa antiga data de aniversário, fiz churrasco com o Davi e a esposa dele no meu deck dos fundos. Lorena roubou as pinças e fez melhor. Davi ergueu um copo. Há clareza, disse. Há clareza, ecoei. O cachorro latiu pro nada. A cerca aguentou. A noite era só uma noite, sem discursos, sem papéis, sem plateia. E finalmente senti o que eu costumava fingir sentir, quando as luzes eram fortes e o sorriso era fixo, lar.